O final do ano está chegando, eu quero perguntar para você se você já planejou a sua carreira para o ano que vem. Ou melhor, eu quero perguntar se em algum momento você já planejou a sua carreira. E eu estou te perguntando isso porque a maior parte das advogadas que vem conversar comigo quando a gente faz mentoria estão se sentindo estagnadas na sua carreira. Elas não veem resultado naquilo que elas estão fazendo, estão se sentindo até de certa forma frustrada. Algumas pensam até em fazer uma transição de carreira porque não estão conseguindo ver resultado daquilo que elas fazem. E quando eu pergunto para elas a respeito do que elas querem dentro das suas carreiras, as respostas também são muito parecidas, como ser reconhecida na carreira, ter autoridade, ter prosperidade, ter tempo de qualidade, tempo para ficar com a família. Então, essas situações, elas são muito normais. E quando eu pergunto para elas qual é o planejamento que elas têm para alcançar tudo isso, elas não sabem. Então, o que que normalmente acontece? Acontece que a gente tem muitos sonhos, a gente quer realizar muitas coisas, mas efetivamente a gente não tem clareza a respeito daquilo que a gente efetivamente quer lá na frente. Onde a gente quer chegar, o que a gente quer. E aí você vai me falar assim, Dani, eu tenho clareza do que eu quero. Eu quero ter uma casa, eu quero ter estabilidade financeira, eu quero ter uma família bonita, eu quero poder viajar. Isso é o sonho de quase 99% de todas as pessoas. Quando a gente fala de metas e objetivos, a gente precisa ser mais claro do que a gente quer e como a gente vai fazer para chegar até lá. E dentro de um planejamento, o como é a parte mais importante. E isso eu estou falando para você não só como uma mentora de carreira, mas como uma mentora de vida, digamos assim, para a gente começar a viver o nosso agora, viver a nossa vida agora, até a gente conseguir chegar lá na frente onde a gente deseja. Então, o que que eu resolvi? Na aula de hoje, eu vou abrir o passo a passo da minha primeira sessão de mentoria que eu faço com as advogadas que vêm buscar um planejamento de vida e um planejamento de carreira. E por que que eu vou abrir isso para vocês? Porque eu entendi que uma das maiores dores de quem está tentando advogar e que não está conseguindo é a falta de compreender aquilo que a gente quer lá na frente, onde que a gente realmente quer chegar e como que a gente faz para alcançar aquilo que a gente tanto deseja. Entender sobre a nossa carreira, entender sobre a nossa vida como um todo, entender onde nós queremos chegar, é o primeiro passo para a gente conseguir realizar pelo menos uma das coisas que a gente deseja, certo? Então, você vai lembrar que quando você entrou lá na faculdade de Direito, o teu sonho era apenas um, se tornar advogada. E você conseguiu. Só que a partir desse momento, você já não soube mais efetivamente o que precisava ser feito. E isso acontece porque muitas das vezes, ou a gente segue caminhos que já foram abertos, né? Se a gente tem alguém na família que trabalha com isso, ou se a gente tem algum conhecido, ou se a gente tem alguma afinidade com a área, a gente vai seguindo por esses caminhos que já estão abertos. E às vezes, nem sempre é aquilo que a gente realmente gosta, aquilo que a gente realmente busca. Só que quando a gente tenta mudar, começa a ficar tão difícil que a gente acaba abandonando aquilo que a gente realmente queria para fazer o mais fácil, digamos assim, né? O que não seja fácil, mas é o caminho que já está aberto, o caminho que todo mundo segue, o caminho que eu segui, eu sei que pode dar certo também, né? Então, a gente precisa entender um pouco mais a respeito do que a gente quer, do que a gente está buscando, o que que significa sucesso. Então, uma das primeiras coisas que eu quero conversar com você é sobre isso. O que significa sucesso para você? Cada pessoa tem o seu conceito de sucesso. Para algumas pessoas pode ser ficar milionária e para outras pessoas pode ser comprar uma casa no meio do mato com um riozinho que passa na frente. Então,
E esse conceito de sucesso, ele também pode ir mudando com o tempo, né? Então, retomando lá, quando você estava na faculdade, o seu conceito de sucesso era se tornar advogada ou uma juíza, não sei o que você pensava quando você entrou na faculdade. Mas o fato é que esse era o seu conceito de sucesso. E depois, quando a gente sai de lá, que a gente vira, de certa forma, dona, né, do nosso próprio destino, as coisas, elas começam a ter um peso diferente. Então, por isso que muita gente vem com essas questões, né, de estar se sentindo estagnada, estar se sentindo frustrada, estar se sentindo patinando dentro da carreira, porque apesar da gente querer muitas coisas, a gente não planeja de como a gente vai fazer para alcançar aquilo. E quando a gente tem um planejamento, a gente cria uma motivação muito maior. Então, só para você entender um pouquinho, eu estudo sobre desenvolvimento humano, né? Comecei a estudar isso desde 2009. Comecei a aplicar isso na minha vida e na vida de algumas pessoas que estavam ao meu redor, e depois comecei a trabalhar com isso efetivamente, porque eu vi o quanto isso era poderoso e o quanto isso era importante para motivar a nossa vida. Não só na questão da carreira, mas em questão de tudo, né? Eu não sei se você já passou por isso, mas de querer muito alguma coisa, comprar essa coisa, né? Conquistar essa coisa, e de repente você fala, tá, e agora? O que que eu faço, né? Qual que é o próximo passo? Para onde que eu tenho que ir? Então, quando a gente faz um planejamento, essa motivação ela começa a ser constante, né? Você tem um objetivo onde você quer chegar, e a partir do momento que você cria esses objetivos na sua vida, a sua motivação ela vem, né? E a gente perde, de certa forma, esse sentimento de frustração, certo? Então, o que eu queria compartilhar com vocês hoje? São 5 passos para a gente planejar a nossa carreira. Então, eu quero que você pegue papel e caneta, porque eu quero te fazer algumas perguntas e depois a gente vai montar um planejamento em cima dessas perguntas, tá? A primeira coisa que a gente precisa fazer é efetivamente gerar clareza. E eu quero que você pegue papel e caneta, tá? Se você não tem aí, dá um pause, vai lá, pega. E você vai ver que para os próximos vídeos a gente sempre vai fazer algum tipo de exercício. Por quê? Porque a gente precisa pensar, e quando a gente pensa, quando a gente reflete, quando a gente escreve, a nossa compreensão ela é muito melhor, tá? Então, eu quero que você responda qual é o resultado final que você deseja alcançar com a sua carreira, né? Uma pessoa que entra no serviço público, né, digamos assim, ela já entra ali, né, olhando qual que é o quadro de crescimento dela, até onde ela pode crescer dentro da carreira, né, já sabe com quantos anos vai se aposentar, em que tempo que ela vai se aposentar, o salário que ela vai se aposentar. Nós, como advogadas, ainda precisamos construir tudo isso. Se não somos concursadas, né, precisamos construir tudo isso. Então, qual que é o seu objetivo final com a sua carreira? Quando chegar lá na frente, qual vai ser a hora, o seu momento ahá, né? O momento assim, poxa, deu tudo mais do que certo. O que que vai estar acontecendo na sua carreira nesse momento, digamos assim, que é o momento ideal da sua carreira? E eu quero saber se isso de fato se alinha com os seus valores e com as suas paixões, né? Então, você vai chegar lá na frente, você vai ser uma mega advogada, você vai ter um escritório, você vai estar trabalhando para alguém, você se vê concursada de repente, ou você se vê, sei lá, fazendo outra coisa da vida, não sei, né? Isso vai aí de cada um. E eu quero saber se esse seu momento ahá, né, ele tem tudo a ver com as suas paixões e com os seus valores. Dentro daquilo que você gosta, aquilo que você realmente tem uma afinidade maior e com aquilo que você valoriza, né? Porque, por exemplo, esses dias eu conversava com uma pessoa que ela falava assim, porque eu quero viajar muito, tal, não sei o quê. E um dos maiores valores dela era estabelecer família, né? Daí eu pergunto, só fiz uma pergunta simples para ela, falei assim, mas daí, né, você pensa em levar a família sempre com você, né? Ela falou que quer estar sempre viajando, tal, não sei o quê. E daí ela falou, poxa, daí a gente tinha parado para pensar nisso.
né? Então, que não tem problema nenhum, né? Pode carregar aí, né? Cada um faz o seu planejamento. Mas o fato é que ela falou que ela nunca tinha parado para pensar sobre isso e que ela iria refletir, então, né? Se aquilo que era realmente o que ela queria ou não. Então, às vezes, a gente cria ideias na nossa cabeça e essas ideias elas acabam torturando a gente porque ela às vezes não está ligada com os nossos valores. Então, já conversei com gente que queria ser, nossa, mega poderosa, linda, nananana, e esse caminho para chegar lá estava sendo muito tortuoso, né? Porque realmente o interno dela falava que não, né? Que ela tinha que desacelerar, que ela não precisava ser tudo aquilo, que a vida dela podia ser um pouco mais leve, que não precisava ser tão hardcore da forma como ela estava levando, tá? Então, a gente precisa alinhar aquilo que a gente realmente quer com os nossos valores e com as nossas paixões, para se tornar também um caminhar sustentável, tá? A segunda pergunta é: como você pode traduzir seus objetivos e metas específicas e mensuráveis para garantir clareza e foco? Ou seja, onde que você, de que forma que você pode detalhar isso aí que você quer para você manter o seu foco? Ou seja, vamos deixar bem mais claro. Onde você quer colocar o seu foco? O que que você precisa focar dentro de tudo isso? Qual é realmente o seu foco? Onde que você pretende chegar, tá? E eu quero que você escreva assim: o meu foco é chegar em darará, tal lugar, tá? A segunda parte é entender o que deu certo e o que deu errado. Então vamos lá. Aqui a gente vai começar o planejamento mesmo, tá? Então ali na primeira pergunta a gente definiu qual é o seu dia ideal, onde você pretende chegar. Agora, a gente vai olhar para este ano que passou e, se você quiser voltar um pouquinho mais, tudo bem, mas vamos, né, primeiro pegar esse ano que passou e eu quero que você entenda o que que deu certo e o que que deu errado. E aí você precisa ter índices para você conseguir mensurar isso. Seu índice pode ser financeiro, seu índice pode ser saúde, seu índice pode ser tempo disponível para sua família, seu índice pode ser qualidade de vida. Então, eu vou pegar um exemplo aqui de financeiro, por exemplo, né? Então, você vai fazer ali as suas contas e você vai definir lá que esse ano, você conseguiu ganhar 5.000 reais por mês. Só que para o ano que vem, você quer ganhar 10.000 reais. Então, a gente vai entender aqui, nesse seu processo, quais foram os processos que trouxeram um lucro maior, né? Quais são as áreas que você quer investir mais para o próximo ano, que são áreas que te deram mais lucro, certo? Como que você vai fazer para investir nessas áreas? O que que você precisa fazer para atrair esses clientes, tá? Então, é uma forma da gente medir o que que deu certo e o que que não deu certo. Então, por exemplo, assim, eu peguei muito processo, só que eram processos ruins, e eu trabalhei muito, e eu não tive tempo para nada, e eu detonei minha saúde, e para o ano que vem eu não quero isso. Então, eu posso diminuir esses processos, pegar processos com causas um pouco maiores, para eu conseguir ter um pouco mais de tempo de qualidade. Tá? Então, a gente precisa ter índices, a gente precisa entender o que que deu certo, o que que deu errado, o que que foi satisfatório e o que que não foi. Só que mesmo o que for satisfatório, você precisa entender como que você pode melhorar isso ainda mais para o próximo ano, tá? Então, eu quero que você escreva tudo isso, entendendo o que que deu certo, o que que deu errado, o que que você para o ano que vem, o que você não vai mais fazer, o que que você efetivamente vai fazer para o próximo ano, olhando para os dados que você tem agora e planejando o seu próximo ano, tá? Ou então você vê assim, eu tive 5 clientes por mês, sei lá. E para o ano que vem eu preciso aumentar o número de clientes. Então eu quero ir para 10. Então, o que que você vai fazer para conseguir aumentar os seus clientes para 10 o ano que vem? Em que áreas que são esses clientes, tá? É, A próxima lá em cima a gente falou de foco,
né? Então, eu quero que você entenda, dentro disso que deu certo e o que deu errado, quais são as atividades que efetivamente impactaram negativamente o seu desempenho, né? E como que você pode fazer para minimizá-las? Ou seja, celular, ou seja, joguinhos, ou seja, fazer um monte de nada, né? Assistir seriado, né? Quais foram as coisas que te atrapalharam esse ano? E como que você pode fazer para minimizá-las para o próximo ano, né? Para uma qualidade de vida, para uma produtividade, tudo isso influencia naquilo que a gente busca para o próximo ano, tá? Então, assim, onde que você precisa colocar mais o seu foco? E o que você não precisa focar tanto assim? Dentro da mentoria, a gente fala muito sobre isso. A gente faz todo esse planejamento bem detalhado para entender, né? Quais são quais são as coisas que me desestruturam, como saber lidar com essas coisas, enfim, tem bastante coisa que a gente trabalha lá dentro, tá? E o quarto passo é identificar as competências que você precisa desenvolver para essas coisas começarem a caminhar para o próximo ano. Então, digamos assim, a gente estava falando ali a respeito de aumentar os seus clientes. E aí você percebeu que você tem um déficit nessa área, né? Que você não sabe como captar clientes, porque você ainda nem entendeu de verdade qual é a área que você está atuando muito bem, você não sabe se é essa área, se não é, você não conseguiu entender ainda que cliente é esse que você está tentando atrair para você, o cliente está difícil de chegar. Então, o que você precisa? De repente, fazer um curso de vendas, de entender como atrair esse cliente, entender como usar melhor as redes sociais, entender outras estratégias de como trazer cliente. Dentro lá da mentoria, a gente fala sobre isso também, né? Então, o que você acha que você precisa desenvolver para o ano que vem? Quando você vai desenvolver? Quando que você vai atrás de um curso? Quando que você vai começar a aplicar as coisas que você, de repente, até já aprendeu esse ano, mas ainda não começou a aplicar? Certo? Então, como que você vai fazer para colocar em prática tudo isso que você precisa para desenvolver, para planejar a sua carreira? Tá? Então, gente, o que eu quis mostrar para vocês até aqui, e agora a gente vai criar um plano de desenvolvimento, é que é importante a gente olhar para os nossos dados, por mais que a gente, né, não seja muito ali da área de exatas, a gente precisa olhar para os nossos dados para a gente entender onde que a gente cresceu, onde a gente não cresceu, onde que foi bom, onde que foi ruim, onde que eu preciso melhorar, o que que eu posso fazer, o que que eu não posso, onde que eu posso buscar informação, onde que eu posso buscar aprender mais. Será que realmente você precisa de mais uma pós, de mais um cursinho, de mais um não sei o que estão oferecendo na internet, de um novo barará que descobriram que vai dar muito dinheiro, né? Será que você precisa estar sempre surfando na onda da internet? Ou você pode pensar em outras formas de construir uma carreira sólida dentro de uma área que você realmente acredita que você tem afinidade, né? Então, a gente olhando para tudo isso, a gente consegue criar um planejamento, né? E como que eu quero que você crie esse planejamento? Você vai criar o tópico, né? Que vai estar escrito assim, clareza em relação ao que eu busco. Então, uma tabela, né? Vai ser clareza em relação ao que eu busco. O segundo vai ser ações que eu preciso planejar, né? Então, que áreas que eu preciso buscar clareza, né? Essas são as ações. Qual é o prazo que você vai colocar para isso, né? Então, eu preciso criar clareza até o final do ano, para ano que vem eu começar, né, já tranquila ali do que eu preciso buscar. E quais são os recursos necessários que você precisa para isso? O que você precisa buscar para encontrar a clareza que você busca?
Aí você pode escrever várias coisas. Você pode sair, você pode dar uma volta no parque, você pode ter que sentar na praia, você pode ter que ter um tempo sozinha com você, você pode ter que dar uma relaxada antes, você precisa ler um livro, você precisa escrever. Isso é uma coisa que eu indico para todo mundo, tá? Compre um caderninho e escreva tudo que você pensa, escreva tudo que você quer, tudo que você está sentindo. E daí isso depois eu posso explicar também mais como que funciona, mas o fato é esse, tá? Crie o seu planejamento, crie o seu cronograma, dessa forma fica mais fácil de você visualizar. Na internet existe uma ferramenta que chama 3W, 3H, 4W, 4, alguma coisa assim, sabe? É uma ferramenta de planejamento que você encontra e que você vai escrever lá o que você precisa fazer, quem vai fazer, quando você vai fazer, quanto custa para fazer, qual a ferramenta que precisa para fazer. É mais ou menos nesse modelo que eu estou te passando aqui, tá? Esse modelo que eu estou te passando aqui é, primeiro, o tópico do que você está procurando, se é a clareza, se é entender o que deu certo, o que deu errado, se é o foco, se são as competências, tá? Então, a primeira vai ser sobre isso. A segunda vai ser as ações que você precisa ter em relação a isso. Então, se você está indo lá no tópico de clareza, o que que você precisa para encontrar essa clareza? O terceiro é o prazo. Qual é o prazo que você precisa para isso? E o último são os recursos que você precisa buscar, ou os recursos que você já tem, os recursos que você precisa melhorar. Aqui podem ser recursos, podem ser competências, podem ser ferramentas, né? Do que você precisa para você realmente desenvolver o seu planejamento, certo? Dentro da minha mentoria, a gente faz isso em diversas sessões. Por quê? Porque a gente para olhar com profundidade qual é a área de atuação, se essa área tem, né, a ver com seus valores, com as suas paixões, por que você está estagnada, se você está com problema na sua comunicação, se você está com problema no seu marketing, se você está com um problema de alguma limitação por conta de alguma crença que você tem, algo que você pensa a respeito disso. O que mais que a gente fala? Sobre produtividade, propósito, criação de identidade, aprimoramento de marca pessoal. Nossa, a gente fala sobre um monte de coisa, né? Então, ao final ali de 8 sessões, a advogada ela já é capaz de sair dali com um pouco mais de clareza e aplicar o que ela aprendeu para conseguir ter mais resultados dentro da sua carreira, certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Quero colocar um vídeo assim, né, por semana, mas eu quero que vocês deixem aqui nos comentários tudo o que vocês acharam dessa aula e o que vocês querem saber dos próximos vídeos, tá bom? Um beijo enorme e obrigada por terem ficado até aqui.